Ok? E- Então, retomando aí, né? A gente, nós estávamos falando então sobre dígrafo e agora vamos falar sobre separação, então, regras, né? Para a separação de sílabas, né? Não se separam os dígrafos, né? Então, isso aí é algo que a gente aprendeu também, né? Já lá atrás e por por menos que a gente saiba, né, irmãos, de português, essa regrinha aqui, ela é bem comum da gente se habituar com ela, porque é fácil de aprendizado. Então, não se separam os dígrafos, né? Então, a gente nunca vai separar, nunca nós vamos ver numa separação de sílabas os dígrafos separados, né? Que é CH, LH, NH, QU, GU, né? Então, e o dígrafo nós não separamos. Então, exemplo, né, ó, aguilhão, né, guinhão, guisado, né? Reparem que os dígrafos aí, eles não sofrem separação, né? Então, separar aí a palavra aguilhão, por exemplo, né? Os irmãos têm o exemplo na apostila, então a gente vê que o G, o U e o I eles ficam juntos, né? Então não se separa aí dígrafo. Separa-se os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha, XC e XS. Então, esses dígrafos, eles vão sofrer separação. Então, qual o dígrafo que nós não podemos separar, né? CH, LH, NH, QU e GU. Quais são os dígrafos que nós podemos separar, que sofrem a separação no momento da separação de sílaba, né? O RR, SS, SC, S cedilha, XC e XS. Exemplo, né? Excesso. Então, observe aí na separação de sílabas de excesso, né? Nós estamos separando esses dígrafos aí, ó, né, ó. Excesso. Há uma separação do dígrafo SS. Florescer. Nós estamos separando o dígrafo SC, ok? Carroça. Nós temos a separação dos dois R, né? E assim por diante, temos aí os exemplos na apostila sobre essa separação. Separa-se as vogais idênticas, né? Então, outra coisa que sofre separação na hora da separação de sílaba são as vogais idênticas, né? Quais são elas? A, I, U. Então, essas vogais, né? E os grupos consonantais, CC e C cedilha, né? Eles, então, separam, eles sofrem separação. Exemplo, caatinga, né? Então, quando a gente vê aí a separação de sílabas em caatinga, nós temos aí a separação aí dessas vogais, né? Dos dois A. Reestruturar. Nós também encontramos aí separação de duas vogais e assim por diante. Toda vez que nós vemos, então, ela pode sofrer ela sofre, na verdade, essa separação. Um exemplo interessante, aí para quem faz tempo que não vê o português, né? É bom até você escrever, apesar de ter aí, mas escreve na sua apostila a palavra voo, né? A palavra voo, ela sofre a separação aí de duas vogais, né? Então, o voo é separado aí, né? Tem a separação de sílabas aí. Separam-se todos os vocábulos em que há encontros vocálicos quando ocorrer hiato, como
em dia e sua, e aqueles em que claramente ocorre ditongo, como em caixa e peitos. Vou colocar meu óculos aqui. Peito ou e também oleiro, ok? Então, separa-se todas as vogais que há encontros vocálicos, né? Nós temos aí, então, ó, o exemplo, né? O dia, sua, e também, né? Aqueles que claramente ocorrem de tongo, né? Como em caixa, e peito, oleiro, e assim por diante. Tem uma observação aí interessante na apostila, eu vou estar lendo aqui para os irmãos. Há vocábulos em que ocorrem os encontros AE, AI, AO, AU, EA, EI, EO, EU, IA, IE, IO, IU, OA, OE, OI, UA, UE, UI e UO, que são pronunciados ora como hiato, ora como ditongo. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né? Enraizar ou enraizar. Olha só, irmãos, caos, né? Ou caos. Então, há vocábulos em que ocorrem os encontros, né? E são pronunciados em algum momento como hiato, né? E em algum momento como ditongo. E aqui nós temos inúmeros exemplos dessa, desses ocorridos, ok? Então, eu até indico aos irmãos que escrevam algumas dessas palavras, né? Rabisquem aí a sua apostila para que você possa praticar. Isso aqui, português, ele tem que ser muito prático, né? Temos que escrever, né? Então, isso aqui é legal, irmãos, que a gente já viu, né, lá atrás, já aprendemos quando estava na escola. Alguém aí pode até estar na escola ainda aprendendo sobre alguma coisa mais avançada de português, mas quando a gente olha para esses assuntos, e a gente relembra, né? Como que nós vamos exercitar isso, né? Numa leitura, por exemplo, quando a gente está lendo, né? Essas regras do novo acordo, essas regras aqui do português, quando a gente pega para ler a Bíblia, ler um livro, ler um anúncio, ler um jornal, a gente começa então, a nossa mente, né? Ela começa a nos dar informações sobre isso que nós estamos vendo aqui. Ok? Vamos lá, então. Eu estou aqui na regra de separação de sílabas, no item 5, com os prefixos de, es, dis, né? Trans, sub e sob, né? Des, dis, trans, sub e sob. Não haverá separação quando uma sílaba terminar em consoante e a seguinte se iniciar por vogal. A consoante sempre se ligará à vogal subsequente, né? Subentendido, subtítulo, transalpino, transpantaneira, hiperamigo, hipermercado. Então, nós temos aqui esses exemplos, né, de como os prefixos, né, com esses prefixos, né, des, dis, trans, sub e sob, não haverá separação quando a sílaba termina em consoante. Então, veja o exemplo aí, né, ó. Eu vou depois colocar um vídeo, irmãos, explicando um pouco melhor sobre isso, que eu acho que aqui
dar uma enroscada, tá? Tem um pouco de dificuldade aí, de entender um pouquinho essa regra, então eu vou estar dando aí um vídeo para a gente poder ver isso um pouco melhor, tá? Vou até colocar aqui, ó, para a gente disponibilizar para os irmãos aí. Então, nós temos aí é, já uma recapitulação da nossa primeira matéria. Então, aqui, irmãos, já tem um exercício para ser feito, ok? Todo mundo encontrou aí? Recapitulação um, né? Então, separe as sílabas, classifique as palavras grifadas no texto em monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas, né? A gente viu então aqui hoje um pouquinho sobre separação dessas sílabas, como se dão, né, algumas regras de tongo, tritongo. Lá na primeira, na página 21, acho que é de vocês aí, né, tem aí o exemplo de como é chamado a separação dessas sílabas, né? Eu acho que no começo da aula eu fui direto para o encontro vocálicos, mas no exercício aqui ele já pede, né, para você identificar. Aqui nós vamos ver aqui na recapitulação, ele já pede para você identificar o que é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Isso aí é uma regra fácil também da gente entender, né, de lembrar, como a gente já viu lá atrás na nossa escola, em algum momento que nós estudamos. Então, é fácil da gente relembrar disso, né? Monossílaba é uma única sílaba, né? Então, a gente tem um exemplo fácil aí, né? Fé, pão, mãos, né? Isso nós chamamos de monossílaba. Quando há duas sílabas, então, dissílaba, e três sílabas, trissílabos, né? Três sílabas a gente chama de trissílabas, e mais de três, né? Quando passa de três, então, tem o nome de polissílabos, ok, queridos? Então, na recapitulação, já vai pedir aqui para você identificar, né, as palavras monossílabas, dissílabas, né, trissílabas e polissílabas, né? Então, tem aí um texto bíblico para vocês exercitarem sobre isso que nós vimos aqui já hoje. Então, partindo para o nosso segundo ponto, essa recapitulação vocês fazem em casa, né? Sozinho, não fazem, não precisa fazer na aula. Então vocês fazem, pratiquem. Surgiu alguma dúvida, alguma coisa que não consegui entender, pastor? Olha, o senhor não foi claro nesse assunto. Eu tentei fazer aqui o exercício, não consegui, né? Pode pode me chamar, pode colocar no grupo, pode expor na próxima aula. Se você também quiser chamar no particular, pode me chamar, que nós vamos aí procurar esclarecer e trazer aí o melhor entendimento para você, ok? Então, façam aí os exercícios, a recapitulação, para poder praticar esse português aí, ficar craque, né? Ficar muito bom em português. Né, Jonatas? Vamos ficar bom em português aí. Irmãos, agora vamos falar um pouquinho sobre acentuação, né? Então vamos lá. Vamos engrossando um pouquinho aqui o caldo. Classificação das sílabas tônicas. Quando falamos, pronunciamos os sons com um grau de intensidade diferente, maior ou menor. Desta maneira, podemos identificar a sílaba tônica de uma palavra, né? Por exemplo, vida, né? Nós damos mais vida, né? O som ele é maior no VI aí, na vida, né? Terra, né? Terna. Então, nós temos aí
essa intensidade aí no som. Sílaba tônica. Dica: para reconhecer a sílaba tônica de uma palavra, é como você estivesse gritando para alguém bem longe, né? Jesus, né? Então, você reconhece, quando você memoriza isso, coloca isso, é fácil de você entender, né? Como que eu sei identificar a sílaba tônica? É como você estivesse, então, fazendo esse grito, né? Ó. Jesus, né? O final aí ele deu uma esticada, né? Ó, o Jesus, né? É como se tivesse vários S's, né? Então a gente encontra aí a sílaba tônica, né? São as sílabas pronunciadas com menor intensidade. Vida eterna, Jesus. Olha só, né? Então a sílaba atona, né? Nós vimos então a sílaba tônica, que é aquela que intensifica, e agora é sílaba átona, que é aquela que tem uma intensidade menor. Então, em vez de nós falarmos com aquele S esticado, agora nós falamos na intensidade menor. Vida eterna, Jesus. Ok? Entendeu tudo? Não entendeu nada? Uhum. Mais ou menos? Cadê? Ok, ok. E aí, Emerson, já ficou bom em português? Lógico que não, né, irmão? Mas nós vamos ficar, se Deus quiser, em nome de Jesus, né? Ah, mas tá relembrando bastante coisa. Relembra, né? É, a gente vendo aqui dá para relembrar bastante coisa mesmo. Agora eu tava vendo aqui embaixo oxítono, paroxítono, proparoxítono. Isso aqui eu já não tinha esquecido, isso aqui eu já sabia já. Que legal, tá vendo? É. A gente vai trazendo a memória aí, vai refrescando, né? Vai refrescando a memória aí, ó. Então, é isso aí, ó. Então, agora nós temos aí as oxítonas, né? As paroxítonas e as proparoxítonas, né? Oxítonos, tônica na última sílaba, né? Então, o que que é uma oxítona, né? É quando nós encontramos a tônica, né, na última sílaba. Exemplo, né? Jacó, José. Então, nós temos aí a tônica na última sílaba. Também, né? A tônica na última sílaba. Proparoxítonos é a tônica na penúltima sílaba. Órfão, glória, Páscoa, caráter, né? Então nós temos aí a tônica na penúltima sílaba e as proparoxítonas, que nós temos a tônica na antepenúltima sílaba, né? É, lâmpada, marítima, bárbaros, espírito. Então nós temos a tônica, né, na antepenúltima sílaba, dando aí, então, a conhecer a nossa proparoxítonas, né? Lembrando, né, irmãos, que é da direita para a esquerda, tá bom? Vamos lá. Regras básicas. Oxítonos, proparoxítonos, paroxítonos, desculpa, e proparoxítonos. Então, 2.2 aí, nós estamos vendo agora aí, regras básicas, oxítonos. Acentua-se palavras terminadas em A, S, E, S, O, S, E, em, E, N, S. Exemplo, está, fará, você, fé, Javé. Amém? Estão comigo? Amém. Jó, refém, amém, parabéns. Então, nós temos aí o acento, né?
na palavra terminada aí nessa ordem que a gente conhecemos então como regras básicas aí para identificar aí os nossos oxítonos. Paroxítonos, acentua-se palavras terminadas em R, X, I, N, L, U, S, U, M, U, N, S, A, né? Com o acento aí com tio, A, O, N, S. Então, caráter, palavra termina em R. Então, acentua-se palavras terminadas, né? Quando ela termina em R, ela tem o acento aí, ó. Lembrando, né, ó, qual que é a paroxítonos, né, irmãos? É a penúltima sílaba. Então, terminou aí, ó, nenhuma dessas é, letras aí, ó, nós temos o acento na penúltima sílaba, dando então uma regrinha básica aí para a gente identificar os paroxítonos, né? Palavras terminadas em ditongo, seguido ou não de S, né? Páscoa, desobediência, insondáveis, água, língua, légua. Então, essas são as regras aí para o nosso paroxítonos. Proparoxítonos. Todas as palavras são acentuadas, né? Todas as palavras são acentuadas. Lâmpada, marítima, bárbaros, espírito, próximo. Então, a gente tem aí o acento reconhecendo aí umas regrinhas para o nosso proparoxítonos. E aí nós temos aí algumas regras especiais, né? Sobre o hiato, o ditongo e o trema. Acentua-se o I e o U quando são segunda vogal de um hiato. Tudo bem? Exemplo: Isaías, faísca, juízes, juízo. Então, quando o I ou o U, né, são a segunda vogal de um hiato, ele sofre, então, aí, esse acento. É fácil da gente identificar, né? Lembra que eu falei? Quando a gente começa, então, a ler, a escrever, a gente começa a colocar isso mais em prática, né? Ditongo, acentua-se ditongo abertos, EU, EI, OI, né? Oxítonas, herói, papéis, anéis, chapéu, monossílabas tônicas, dói, véu, céu. E agora nós temos aí o trema, né? Faz parte das regras especiais. Não existe mais trema em língua portuguesa. Tudo bem para todo mundo? Uhum. Eu tava conversando com uma professora, acho que foi quarta-feira, e entrei nesse assunto, né? Falei assim, o trema, né? Sobre as novas, as ordens, as regras ortográficas. Aí uma pessoa estava do lado e falou assim, mas o que que é isso, né? O que que é o trema, né? Aí eu falei assim, o trema é aquelas né, dois pingos lá no U, né? Quando a gente aprendeu na escola. E ela teve dificuldade de lembrar disso. Eu falei assim, nem lembrava mais que existia isso, né? Tem pessoas, irmãos, que já nunca, que não viu isso, né? Então, como que era, né? Tá aqui na apostila. Tranquila. Como que fica? Tranquila. O que que muda, né? A nossa fala mudou com tirar o trema? Não mudou nossa fala. A pronúncia da palavra, ela permanece, ela continua a mesma, né? Porque, vamos, tem um exemplo aqui, ó,
linguiça, né? Ninguém pronuncia dando essa ênfase aqui, né? Ó, de linguiça, né? Não muda o som, né? Então, o trema, ele identificava aqui, sobre essa fala que a gente acaba unificando, né? Essas vogais, mas a retirada do trema na língua portuguesa não mudou a fala, né? Então, continua sendo linguiça, né? Continuamos pronunciando frequente, né? Então não muda a fala com a tirada do trema, né? Então, só uma regrinha básica aí para a gente lembrar, quando você for fazer uma redação, né, para o seu vestibular, for fazer uma escrita aí, você não precisa mais se preocupar com o trema que já foi abolido, aí já não tem mais na língua portuguesa. Não são mais acentuados. Agora é uma coisinha chata, viu, irmãos? Porque o acento que foi tirado, isso aqui mexe um pouquinho com a gente, né? Não são mais acentuados. Ditongos abertos. E, I, O, I. Em palavras paroxítonas. Então, vamos olhar o exemplo aí para a gente entender? Como que era? A assembleia. Nós tínhamos um acento lá no E, né? Ó, no encontro lá, ó, das vogais lá, ó, E e I, nós tínhamos o acento no E. Nós não temos mais, né? Então, como que fica? Assembleia. Percebe que o som não mudou, né? Só mudou a regra, ok? Né? O som permanece, a nossa fala continua, mas mudou a regra. Ideia, né? Ó, nós tínhamos um acento no E, continua sendo ideia, mas nós não temos mais o acento. Plateia, né? Então, quando nós temos aí o encontro dessas vogais, né? Na paroxítona não se usa mais o acento. Então, isso aqui tem que ligar uma luzinha aí para a gente poder começar a ver isso, né? Interessante que eu tenho aqui em casa, talvez vocês tenham aí também. Se você pegar um livro, né, que foi escrito antes do acordo, você vai ver esses acentos. E se você pegar um livro já moderno, um livro atual, você já vai ver o livro sem os acentos, ok? Porque ele sofreu certamente a correção de algum professor, né, que foi orientado. Mas é muito fácil eu, você, algum de nós aí, escrevermos assembleia e acentuar o E, né? Porque é coisa que ficou na nossa memória, né? Então, essas regrinhas aí, elas são um pouquinho chatas da gente memorizar isso, né? Outra regra aí, ó, é o I e o U, tônicos em paroxítonas quando precedidos de ditongo. Como era? Baiuca, baiuca, continua a pronúncia. Feiura, né, ó, arguir, então a pronúncia continua, só não tem mais aí então o acento. Acento circunflexo dos hiatos, o, e, né? Então, voltando aqui em cima, só para ficar um pouco mais claro, né? O I e o U, tônicos em paroxítonas, quando precedidos de ditongo. Então, vai valer para vogal I e para vogal U, ok? Essa regrinha aí. Agora, no de baixo, acento circunflexo dos hiatos, né? E, também sofreu alteração, né? Nós não temos mais, então. Então, como era enjoo, como fica enjoo, nós não temos mais
o acento aí nesses, nesses hiatos, ok? Tem vários exemplos aqui, vou, abençoo, né, creem. Irmãos, eu faço rascunho, né, de mensagem semanal praticamente. E certamente nos meus rascunhos vai ter aqui algum acento que não usa mais, né? Porque é coisa que a gente está relembrando, né? Nós já vimos lá atrás, esse acordo já tem aí quase 10 anos em vigor, né? Mas alguma coisa a gente ainda não consegue colocar em prática. Então, essas aulas vai ser muito bom para nós, viu, irmãos? Muito legal. Por exemplo, lei, né? A maioria ainda estão escrevendo lei com o acento, né? Vem, né? Todo mundo não, né? Mas bastante gente ainda acentua. Então, quando a gente conhece, a gente erra menos. Acento diferencial. Não existe mais em palavras da mesma grafia e pronúncia, mas significados diferentes, tais como para, preposição e para verbo. Olha só, irmãos, o para ele é para tudo agora, né? Não tem mais parar, não tem mais, né? Então, fica aí tira-se o acento aí quando é preposição e quando é verbo, fica do mesmo jeito, né? Ó. Não existe mais em palavras da mesma grafia, né? Ó. Pelo, né? Preposição e pelo substantivo, polo substantivo e polo união antiga de por e lo, né? Pera e pera, né? E assim vai. Então, quando tem o substantivo e a preposição, já o acento diferencial, né? Ó, não existe mais. Observação: o acento diferencial ainda permanece em pode, pretérito perfeito e em por, verbo, para diferenciar por preposição. Importante isso, tá? Grifem aí, escrevam, peguem alguma frasinha aí de exemplo para vocês ficarem um pouco mais atualizados sobre isso. Irmãos, são 9h35. Já tive aqui um recadinho do Zoom, que eu tenho já de novo mais um tempo aqui para baixar o vídeo. Então, nós vamos encerrar a aula hoje e tenho mais uma recapitulação aí para vocês, tá? Ó, exercício 2, recapitulação. Leia os versículos abaixo, acentue as palavras quando necessário. Então, tem aí um exercício de casa para vocês fazerem sobre essa nossa primeira aula. E nós vamos, então, partir na terça-feira da crase. Então, a nossa próxima aula, nós vamos iniciar aqui na crase. Hoje, dia 1/8, encerramos aqui. Encerramos nesse assunto aqui, ó. Ok? Então, um bom estudo para todos. Façam os exercícios, peguem os livros, leiam a Bíblia e mais não é valendo nota, nada disso, é mais assim a título de curiosidade mesmo e dica, né? Dica aí. Peguem um livro antigo e peguem um livro moderno, leia aí umas páginas e tentem encontrar aí alguma coisa que mudou na nova ordem ortográfica do nosso português. Ok, queridos? Amém? Amém. Então, Amém, pastor. eu vou estar colocando aí, ao decorrer da semana, além desse vídeo da aula de hoje, eu vou colocar alguns vídeos aí que vai
nos auxiliar, né, nesse português. Nessa matéria aqui, irmãos, de português, né, eu vou estar disponibilizando bastante vídeos aí de auxílio, né, para a gente poder aprender junto, memorizar melhor, porque é um assunto mais chatinho, né, vamos dizer assim. E como eu já disse lá no começo, eu não sou professor de português, então talvez eu não consiga ser claro com os irmãos. Talvez eu esteja entendendo, eu sei, mas não consigo passar, né? Mas nessa matéria, então, a gente vai usar desse recurso e nas outras eu entendo que vai ser um pouco melhor para a gente aí na administração. Então, vamos encerrando por aqui. Eu vou estar colocando depois aí no grupo já o vídeo, alguns vídeos aí para auxiliar. E nós temos aí duas lições de casa, então, já para hoje, que é a recapitulação aí até esse momento que nós vimos aí, parando nessas regras básicas e regras especiais. Então, nós vamos iniciar na próxima aula o assunto crase. Deve estar na página de vocês aí, 27. É isso? 28. 28. 28, ok. É que a minha aqui é um pouquinho diferente. Então, beleza. Iniciamos na próxima aula. Terça-feira, se Deus quiser, estaremos aqui novamente às 20 horas, dando continuidade aí na nossa aula. E os irmãos que não puderem estar na terça, né? Alguns irmãos têm culto na terça, têm compromisso na terça, nós sabemos já disso, né? Depois os irmãos dê uma olhada então no vídeo, assista, para a gente poder aí tá dando continuidade na matéria. Tá certo, meus queridos irmãos? Amém, pastor. Foi um Amém. prazer ter vocês aqui nessa sala de aula, né? Me perdoa se eu não consegui ser claro em alguma coisa aí, né? E, e peço a ajuda de vocês, né? Gostaria, né, que vocês me ajudassem, sejam participativos, vamos fazer a aula aí uma forma bem dinâmica, para que nós possamos aí juntos aí crescermos e aprendermos sobre essas matérias. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Bom descanso, bom estudo, bom final de semana. Aproveite o final de semana para estudar bastante, que terça-feira nós estamos aí de novo. Deus abençoe. Um abraço. Amém. Amém, abraço. Deus abençoe. Faz Senhor. Obrigado a todos, viu? Amém. Obrigado.